Tá sim. Ereni, Oi, Jaqueline, bom dia. bom dia. Juliette, Bom dia. Keila, Bom dia. Michele, Suelen. Bom dia. Bom dia. Pessoal, vocês acessaram o portal, viram lá que eu coloquei o conteúdo, uma atividade para essa semana. Sim. Acharam muito difícil? Conseguiram acessar a aula da semana passada? A aula gravada? Não, Não conseguiram acessar a aula da semana passada? Não consegui não, professora. não. Eu coloquei lá no portal. É só você clicar no link e aí ele te joga, direciona direto para o YouTube. E aí vocês conseguem ver a aula da semana passada. Eu fiz isso aí, professora, mas deu erro. Não quis abrir o Deu, vídeo, não. deu erro? Deu. Realmente, eu cliquei e agora funcionou. Da semana passada, viu? Isso. Só Foi clicar no mesmo. link, ele direciona direto para o YouTube. Foi isso mesmo que aconteceu agora. Tá? É a Irene que está falando? Isso, Depois vocês vão lá e testam, façam um teste, tá? tá. Tá bom. Meninas, então vamos começar a nossa aula de nutrição. A primeira aula nós vamos falar de absorção, metabolismo, tá? Lembrando que essa aula está sendo gravada e postada no portal. Lembrando que tem um tempo para fazer o upload, então acredito que até final da tarde eu já coloque no portal para vocês estarem assistindo, para quem não conseguiu estar aqui hoje. Mas todo mundo está aqui hoje, né? Sim, Certo. Para quem não me conhece, eu sou a Marlene, tá? Acho que todos vocês já me conhecem, né? Que semestre passado a gente estava juntas. isso. Tá. Então vamos ver alguns conceitos básicos da ciência da nutrição, tá? Lembrando ainda que este conteúdo está em PowerPoint lá no portal de vocês. Se vocês quiserem abrir para estar acompanhando, fica à vontade. Tá. Então, nutrição é a ciência que estuda as diversas etapas que um alimento sofre, desde a sua introdução no organismo, mastigação, até a sua eliminação. Então, a absorção do alimento já inicia ali no processo da mastigação, tá? Logo mais para frente, vocês vão entender como é que funciona isso. Um ato involuntário após a introdução no sistema digestório, digestão, absorção, metabolismo e eliminação, né? Pessoal, só fazer um adendo aqui. Lembrando que a instituição está cobrando da gente, dos professores, que a gente faça a lista presença dentro do portal diário, tá? Se você não consegue assistir a aula, converse comigo, mesmo porque a aula vai estar gravada no portal, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo, tá? Esse horário de 8 horas ficou bom para todo mundo? Ficou. Sim. Tá sim, tá perfeito. Tá ótimo, então. Os alimentos são substâncias introduzidas no organismo visando o crescimento. É aquele velho ditado, né, gente? Saco vazio não se para em pé. Então, a gente tem que nos alimentar saudavelmente para que a gente mantenha a nossa saúde saudável. Então, qual que é a função do alimento no nosso organismo? A reparação dos tecidos, produção de energia e o equilíbrio de diversas funções orgânicas, tá? Sem alimentação, a gente não tem energia, né? A alimentação exerce grande influência nos indivíduos. Observe o esquema a seguir: saúde, trabalho, estudo, diversão, aparência, longevidade. Tudo tem a ver, tudo é relacionado
à sua alimentação, tá? Se você não se alimenta de forma adequada, você não vai ter saúde. Se você não tem qualidade na sua alimentação, você não produz no seu trabalho, logo também você não consegue ter uma certa ascensão no seu estudo e muito menos na diversão. A sua aparência fica notável que você não está bem de saúde e logo você não vai ter uma longevidade, você não vai ter um prognóstico legal aí para a velhice, tá? Lembrando ainda que a gente estudou em saúde do idoso, que quando a gente tem a nossa alimentação saudável enquanto adulto, a gente tem uma maior qualidade na vida, na idade de idoso, quando a gente chega na idade senil, senescência, tá? Cuidar da alimentação é se preocupar com uma necessidade básica do ser humano, de extrema importância da sua vida. Muitas vezes a gente esquece desse, não é mínimo, né? Não é mínimo. Isso é essencial. A gente esquece que você é o que você come, na verdade, né? E a gente esquece muitas vezes, come muito besteira, e isso tem uma grande consequência posteriormente, a longo prazo. A união entre gestão, absorção e balanço ocasiona a obtenção de energia para a manutenção das funções físicas, biológicas e mentais. A alimentação é a base da vida e dela depende a saúde do homem. É da alimentação que se retira os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo, ou seja, à vida. Esses nutrientes estão nos alimentos e a química orgânica se encarrega de transformá-los e distribuí-los de maneira que elas sejam úteis para o organismo. Tudo que a gente come, nem tudo é necessário para o nosso organismo. Só que o nosso organismo, ele tem uma funcionalidade magnífica, né, gente? Então, assim, a gente mastiga o alimento, com o peristaltismo, vai para o esôfago, vai para o estômago, lá ele prepara todo o alimento para encaminhar para a primeira porção do duodeno, lá faz a absorção dos nutrientes, e aí o que não é necessário para o nosso organismo, ele vai para o intestino grosso, e é eliminado pelas fezes, tá? O áudio ficou baixo, vocês não estão me ouvindo? Tô escutando normal. Também, tá normal. Certo. Tô vendo. Para entendermos melhor o que significa uma alimentação adequada, precisamos conhecer alguns conceitos. Então, vamos a eles. Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, tá? A Juliette está falando que ficou baixo, que ela vai sair e entrar de novo. Tá. Então, a nutrição e ciência que estuda. Ótimo, melhorou, né, Juliette? A composição dos alimentos e o mecanismo pelos quais o organismo ingere, assimila e utiliza os nutrientes neles contidos. Além de estudar as necessidades nutricionais do indivíduo em diferentes estados de saúde e doença, como eu acabei de falar para vocês. O processo de absorção já começa pela mastigação, depois o estômago faz todo o preparo do alimento, ele manda para a primeira porção do intestino, que é o intestino, que é o duodeno, de lá ele faz o transporte, manda para as células, cada um com a sua necessidade. Aquilo que não é necessário para o organismo, logo é excretado. Eu trouxe, mais por finalzinho, eu trouxe um vídeo para vocês, mostrando essa transição, tá? Da mastigação para o estômago, depois para o intestino. Alimentos são substâncias sólidas ou líquidas que visam promover o crescimento e a produção de energia necessária para diversas funções no organismo. Então, os alimentos são classificados, pessoal. Classificados de que forma? Quanto à origem. Então, nós temos alimentos animal, vegetal e mineral. Se quiser grifar isso daí, fica à vontade. Quais são, então, os alimentos de origem animal?
são aqueles originados, como o nome mesmo diz, de fontes de animais, tá? E o vegetal, quais são eles? São as frutas, goiaba, manga, banana, verduras, agrião, alface, brócolis, os legumes, chuchu, cenoura, beterraba e cereais, feijão, arroz e milho. E quais são a origem de forma mineral? São representados pela água e sais minerais. Exemplo, o sódio e o ferro, tá? Então, essa é a nossa classificação dos alimentos: animal, vegetal e mineral. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Ainda temos classificação de função. Alguém falou alguma coisa? Nós temos o energético, construtores e os reguladores. Quais são os energéticos? Os carboidratos é que nos dão energia e gordura. Lembrando que a gente tem que consumir de forma diminuída, de forma não excessiva. Tanto os carboidratos e muito mais as gorduras, que não faz bem para o nosso organismo, a gente já sabe disso, né? E quais são os alimentos construtores? São as proteínas. E nós temos os reguladores, são as vitaminas, os sais minerais, fibras e água. Estou indo muito rápido? Tá bom assim. O que são nutrientes? São substâncias que compõem o alimento em que o organismo precisa para viver, para manter a saúde e executar suas atividades. Sem energia, nós não trabalhamos, nós não funcionamos. Eles fornecem energia para trabalhar, praticar esporte, para o funcionamento dos órgãos, materiais para promover crescimento, cicatrização de feridas, substituição de células envelhecidas e etc. Então, a gente classifica esses nutrientes como macronutrientes e micronutrientes. E quais são esses macronutrientes? São os carboidratos, as proteínas e gorduras. E quais são os micronutrientes? As vitaminas e os minerais. Vou repetir novamente, para ficar claro para vocês. Os nutrientes, então, são substâncias que compõem os alimentos para quê? Para produzir energia. Sem energia, nós não funcionamos, nós não trabalhamos. Então, os nutrientes são classificados por macronutrientes e micronutrientes. Quais são os macronutrientes? São os carboidratos, proteínas e gorduras. Os macronutrientes é que fornecem de uma forma ampla energia para o nosso corpo. E os micronutrientes, que são os vitaminas e minerais. Os macronutrientes são nutrientes que ajudam a fornecer energia para o organismo. Eles precisam de grande quantidade para que o nosso corpo trabalhe de forma adequada. Não sei se você já ficou um dia todo sem comer, quando chega no final do dia, nem precisa chegar muito no final do dia, mas chega num determinado momento que a gente fica cansado, esgotado. Por que será? Porque o nosso corpo não está produzindo energia, não tem alimentação para que supra essa necessidade. Não tem o carboidrato. Muitas vezes, ainda um dia, a gente consegue ficar sem comer, porque nós temos reservas. E aí o organismo muito sábio, sabendo que não está vindo o alimento, ele vai pegar da reserva, da gordura armazenada. Por isso que a gente perde peso, graças a Deus, né? Então, os macronutrientes são nutrientes que ajudam a fornecer energia e o organismo precisa deles em grande quantidade. Claro que essa grande quantidade é em proporção adequada. Claro que se a gente comer em grande quantidade, a gente vai engordando. Por quê? Muita necessidade
não muita necessidade, muito armazenamento, aí as células vão ficando gordas, encharcadas, tá? Quando nós não temos alimento fornecido por nós para o organismo, aí o organismo vai e suga dessa célula, onde a gente vai perdendo gordura e vai perdendo peso. O exemplo, então, desses macronutrientes: água, carboidratos, gordura, proteínas são classificados como macronutrientes. Os carboidratos evitam que as proteínas dos tecidos sejam utilizados para o fornecimento de energia. Os macronutrientes são necessários em grandes quantidades diárias e são a base dos alimentos que comemos. Então, um exemplo aí de carboidratos que a gente come no dia a dia, que é funcional, que é essencial, vital para a nossa vida, que a gente come todos os dias. O arroz. Certo? Os macronutrientes são necessários. É importante comermos porções equilibradas. Eu coloquei uma atividade para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, no portal da pirâmide alimentar. Eu pedi para que vocês construíssem uma pirâmide alimentar adequada. Chegaram a ver? Está muito difícil desenvolver essa pirâmide? Essa parte inicial é um pouco chatinha, mas mais para frente, por que a gente tem que estudar nutrição enquanto enfermeiro, gente? Qual que é essa necessidade que a gente tem? A gente não está estudando para ser nutricionista. A gente está estudando enquanto enfermeiros para entender lá na frente, quando chega um paciente com diabetes, hipertenso, um paciente queimado, qual que é a melhor dieta que a gente pode sugerir para esse paciente e trabalho em conjunto com a nutricionista, tá? Você, como enfermeiro responsável da instituição, de repente, a nutricionista elegeu lá um cardápio para aquele paciente inadequado. E você, como enfermeiro, tem que ter essa informação, esse conhecimento, para que possa intervir junto à assistência desse paciente. Então, nós trabalhamos em conjunto. Pacientes sondados também, com sonda nasoenteral, você tem que saber ali por que aquela dieta que está vindo para o seu paciente está fazendo com que ele não produza energia, que ele fique mais emagrecido, desnutrido. Você percebe, você enfermeiro tem esse olhar clínico para estar fazendo esse tipo de avaliação e perceber que aquela dieta não está adequada para o seu paciente, porque você tem conhecimento para isso. Então, você, em trabalho com a equipe, junto com a nutricionista, pode sugerir uma melhor avaliação dela. Tá? A gente não estuda nutrição na enfermagem não para ser nutricionista, sim para entender qual que é a melhor conduta, a melhor assistência que a gente pode ofertar em questão de alimentação para os nossos pacientes. Se você for trabalhar em instituição de UBS com PSF ainda, vocês vão fazer visitas domiciliar, e também dentro da residência do paciente, a gente pode estar orientando questão da criança, do adolescente, da saúde do idoso, da alimentação da família em geral, tá? Muitas vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade, não sei se eu já comentei isso com vocês. Muitas vezes a gente fazendo visita, fazendo orientações, consulta de enfermagem, a gente orienta ali um cardápio amplo, muitas vezes. Oferta verdura, oferta fruta para o seu filho, ele está emagrecido na consulta da criança, você identificou que ele está emagrecido. Aí você vai sugerir o quê? Um cardápio amplo de verdura, de proteínas, de carboidratos, mas muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade de que na casa do seu paciente não tem, muitas vezes, nenhum arroz para comer. Então, a gente tem que estar atento a essas questões também. Não sei se eu já comentei com vocês, mas muitas vezes, em visita domiciliar, eu me deparei que tinha um prato de comida para 5 crianças, todo mundo comendo no mesmo prato. O arroz com ovo, muitas vezes, né? Só que a gente é enfermeiro e a gente também tem essa arte de reinventar. Então, tem essas feiras livres, tem o final da feira, e lá tem bastante frutas que podem ser consumidas, né? Muitas vezes são jogadas fora. Aquelas verduras que podem estar fazendo um preparo
bem amplo lá no prato da criança, com verde, muito saudável. Então, a gente tem esse tipo de critério para estar sugerindo para os nossos pacientes. Por isso, a importância da gente estudar nutrição na enfermagem. Muitas vezes a gente é chato, a gente tem que saber o que é macro, o que é micro, mas lá na frente vocês vão entender que isso foi fundamental, você ter conhecido um pouco de nutrição dentro de enfermagem. A enfermagem, gente, não sei se vocês já perceberam, eu acho que sim, que vocês estão no quinto, sexto semestre, que a enfermagem é a única profissão que ela estuda de tudo um pouco. Nós vemos psicologia, nós vemos farmacologia, nós vemos nutrição, saúde mental, saúde do idoso, da criança, do adolescente, enfim, a única profissão, nós enfermeiros, a única profissão que tem que saber de tudo um pouquinho dentro da nossa profissão. Por quê? A gente vai se deparar com todo e qualquer tipo de situação que envolve. Dentro do hospital, dentro da UBS, dentro da instituição, a gente é um pouquinho de tudo. A gente é um pouquinho de assistente social, a gente é um pouquinho de psicólogo, a gente é um pouco de assistente social, a gente é um pouco também de manutenção, a gente é um pouco de pai, de mãe, ou seja, é essa a nossa profissão, é isso que a gente se propõe a fazer dentro da assistência, visando quem? A gente só visa o bem-estar, o nosso principal foco é sempre o nosso paciente. Fique claro isso para vocês, não entre em disputa, não é porque o colega faz de uma forma e você quer fazer de outro, do modo certo, faça sempre do modo certo, faça sempre o correto, e sempre o foco da nossa assistência é o nosso paciente. Combinado? Só que aí, gente, a gente também tem que saber algumas leis, de acordo já vou apresentar para vocês, a pirâmide, aí nós temos algumas leis da alimentação. Quais são essas leis? Lei da quantidade, comer bem não é comer muito. A lei da qualidade, muitas vezes a gente tem que... só um minuto. Ai, desculpa. Muitas vezes a gente tem que explicar para o nosso paciente que comer bem não é comer muito. Qual que é a qualidade dessa alimentação? Às vezes ele acha que está comendo bem. Está comendo todo dia gordura, está comendo todo dia colocando muito sal na comida. E a gente sabe que isso não é qualidade. Lei da harmonia. O que é isso, Marlene? Lei da harmonia. É você saber dosar dentro do seu prato, é saber diferenciar aquela alimentação diária ali, o que é importante para você diariamente. De acordo com a pirâmide, nós vamos entender o que é essa harmonia e quais são as quantidades diárias que o nosso corpo precisa. E a lei da adequação. Essas são as leis da alimentação, tá? Então, eu coloquei aí para vocês. Vocês estão vendo bem a pirâmide? Está muito pequenininho, mas vocês têm o PowerPoint dentro do portal. Se quiser baixar para você acompanhar, fica à vontade, tá? Então, gente, olha, essa é a pirâmide alimentar. E qual que é a base dessa pirâmide? Observem aqui que são os carboidratos, né? Olha lá, cereais, pães, raízes, massas. Essa é a base. Por que essa é a base, gente? Que eu acabei de falar para vocês. Que ela fornece energia, tá certo? Ela que nos fornece energia. E aí, nós temos que consumir de 5 a 9 porções. Frutas e hortaliças, frutas de 3 a 5 porções. Frutas. Hortaliças. Quais são as hortaliças? São tomate, alface, berinjela, cenoura. Então, de 4 a 5 porções. Depois nós temos as leguminosas, que é uma porção. Leite e derivados, 3 porções. Carnes e ovos, 1 a 2 porções. E olha lá, gente, o topo da pirâmide, ou seja, o menos necessário para o nosso organismo. Qual que é? O vilão, né? Nosso vilão.
Quem é que não gosta de um doce? Eu não gosto muito, particularmente. Então, são os açúcares e os óleos e gordura, é claro, né? Então, óleo de 1 a 2 porções e os açúcares de 1 a 2 porções. Então, ela fica no topo da nossa pirâmide, ou seja, de menos quantidade necessária para o nosso organismo, tá? Lembrando ainda que a gente prestar assistência ao diabético, açúcar, doces, é totalmente extinto do cardápio deste paciente. Igualmente o hipertenso, que é o sódio, que é o sal. Lembrando ainda, gente, que nós temos que adquirir o hábito de ver aquela tabela nutricional das embalagens. Quem é que tem esse cuidado, atenção, de ler aquela tabela nutricional das embalagens? E a data de validade, muito importante. Aquela tabela nutricional vem especificando toda a quantidade que tem dentro daquele produto. E tudo que é sódio é sal. Percebe que alguns produtos contêm muita quantidade de sódio, só que a gente não tem essa atenção de ler, nem o hábito de ler essa tabela nutricional. Adquiram esse hábito de ler e vocês vão ficar chocados porque a gente consome diariamente, desnecessariamente, tá? Então, metabolismo ou nutrientes são substâncias químicas que estão presentes nos alimentos, responsáveis pela manutenção de todas as reações que provocam no organismo. Então, eu falei para vocês, então, são classificados em macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Entende-se por metabolismo o conjunto de ações químicas que ocorrem todas as células do organismo. Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do organismo. É expresso como velocidade de liberação de calor. A energia são 3 formas que o organismo utiliza energia. Então, qual é essa forma, essas 3 formas de que o nosso organismo utiliza energia? Nós temos aí energia cinética, que aí é o trabalho muscular, energia elétrica, atividade cerebral e nervosa, energia química, síntese de tecidos corpóreos. Essas são as 3 formas de energia no nosso organismo: cinética, elétrica e química. A caloria é uma unidade de energia. Então, a caloria é uma unidade de energia. Mais especificamente, uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessários para elevar 1 grau Celsius à temperatura de 1 grama de água. Então, isso a gente comparando com a física, e se resume a isso. Uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessário para elevar 1 grau Celsius à temperatura de 1 grama de água. Uma caloria corresponde a 4,184 joules. Isso em física, só um nível de curiosidade que eu trouxe para vocês, tá? Uma unidade comum de energia usada em física. Claro que a gente não vai ser físico, mas é só em questão de curiosidade para que vocês tenham uma ideia de como que a caloria trabalha no nosso organismo. Os valores energéticos dos alimentos comparados com a energia produzida. Vamos lá, só para a gente ter uma pequena ideia de como isso funciona em comparação com a energia produzida dos alimentos. Então, um prato de macarrão de 2,2 kg equivale a filtrar um pote de café. Um pedaço de Shakespeare de cereja equivale a acender uma lâmpada por 90 minutos. Eu achei essa curiosidade bem bacaninha.
217 Big Mac equivale mover um carro por 141 quilômetros. Então, imagina o tempo que a gente tem, o nosso organismo, o tempo que ele tem para eliminar dentro do nosso organismo. A gente não para pensar nessas coisas, né? Mas em comparação aí, para a gente ter uma ideia de como é que o nosso organismo trabalha em questão com a física. Só nível de curiosidade mesmo, tá? Classificação dos carboidratos. Nós temos o monossacarídeos, que são as unidades básicas dos carboidratos, constituem fonte prioritária de energia para os seres vivos. São raramente encontradas livres na natureza, mas estão em formas de disacarídeos e polissacarídeos. São os açúcares mais simples. Então, os monossacarídeos são os açúcares mais simples. E quais são eles? A glicose, a frutose e a galactose. Então, esses são classificados em monossacarídeos. Glicose, frutose, galactose. Os disacarídeos são açúcares simples, compostos de 2 monossacarídeos ligados. Então, aí são compostos por 2. Para que sejam absorvidos, é necessário que sejam hidrolisados, quebrados e transformados em mono, ou seja, para eles serem absorvidos. Percebe quanto o nosso organismo tem que trabalhar para poder fazer essa hidrólise, quebrar e virar um só, um monossacarídeo. Então, os principais são os piores açúcares, tá? Sacarose, maltose e lactose. São açúcares que o nosso organismo tem um trabalho gigante para poder fazer essa absorção aí, nesse metabolismo, para ele sintetizar no organismo e fazer com que ele dissolva ou absorva, né? Lembrando que o nosso organismo, tudo que é desnecessário para ele, é excretado, é eliminado. Então, nós temos o mono, o dice, e agora nós temos o polissacarídeo. São uniões de várias unidades de glicose, diferindo apenas o tipo de ligação. Os polissacarídeos são menos solúveis, ou quer dizer o quê? Que não dissolvem no organismo. E mais estáveis que os açúcares mais simples. São conhecidos como carboidratos complexos. Amido, glicogênio e celulose. Tá? Digestão, absorção e metabolismo. Essa parte aqui, nós vamos falar, então, como o nosso alimento entra, qual é a funcionalidade, como é que ele trabalha dentro do nosso organismo. Então, a digestão inicia-se pela boca, no processo de mastigar. A mastigação, então, vai fracionar o alimento misturado com a saliva. A gente produz muito mais saliva quando a gente está comendo. A enzima amilase salivar, ou pitialina, é ativada. Então, nós temos essa enzima na nossa saliva. Aí ela é ativada e começa a ser secretada pelas glândulas salivares. Então, no processo de... tá vendo, gente? A gente não para para pensar nisso, né? A gente já inicia o processo ali de digestão pela boca. Então, a mastigação vai triturar, né? Por isso que a gente tem que comer devagar. E aí existe essa enzima amilase, certo? E aí começa a ser excretada pelas glândulas salivares, iniciando a degradação do amido em maltose. Aí, com o processo peristáltico, ele passa pelo esôfago, em movimentos lentos, e vai para o estômago. No estômago, ele tem um pH ácido. Se você ficar muito tempo sem se alimentar, muitas vezes esse ácido ele sobe, e aí tem aquela sensação de queimação que a gente fala, né? Nós está queimando, mas é o ácido, porque seu estômago está vazio. Esse ácido reflui e te causa queimação. Muitas vezes, gente, tem muitos pacientes que têm tanta queimação, esofagite. O que é uma esofagite?
inflamação do esôfago e fica bem sensível. Tem outros pacientes com patologia, chamados de hérnia tal, se eu não me engano, e aí ela é um aumento dessa abertura do esôfago, e aí o paciente tem esse refluxo constante. Muitas vezes é até cirúrgico esse processo, tá? No estômago tem um pH ácido que bloqueia a atuação das amilases, impedindo sua ação. Os alimentares dos carboidratos são cereais, arroz, milho, aveia e trigo, raízes, tubérculos, inhame, batatas, macaxeira, farinha, milho, mandioca, todas essas são fontes alimentares dos carboidratos. São os açúcares, mel, melado, os legumes, verduras, hortaliças e leite. Eu trouxe um vídeo para vocês, eu vou colocar um vídeo curtinho para vocês verem como é que funciona esse processo de absorção do alimento, tá? Só um minutinho.
Pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Gostaram do vídeo? Sim, gostei. Gostei. Explica bem bacaninha, dá para entender bem como é que funciona esse processo, né? De gestão, de absorção, Bem didático. bem didático, né? Eu não coloquei esse vídeo lá no portal, mas se vocês quiserem eu posso estar colocando. Ah, eu quero, professor. Eu quero. O que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a absorção era isso, tá? Lembrando que essa nossa primeira aula era sobre absorção dos alimentos e o processo de digestão. Espero que tenha ficado claro para vocês todo esse processo. Essa parte inicial, a gente fala deste processo. Na próxima aula, nós vamos ver. Só um minuto que eu falo para vocês. Vocês conseguiram acessar o plano de ensino lá, então, o portal que eu coloquei? Na próxima aula, por isso que eu até pedi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Por isso que eu pedi para vocês desenvolverem aí uma alimentação de acordo à pirâmide, já para complementar a nossa aula da semana que vem, que aí é a importância da pirâmide alimentar, é o tema da nossa próxima aula, tá? Então, por hoje, é isso que eu queria estar falando para vocês, era isso que eu queria estar passando para vocês, tá bom? Tá ótimo, professor. Tá bom. Pessoal, muito obrigada pela participação. Esse horário ficou legal para todo mundo, então a gente mantém esse horário. Foi muito difícil vocês entrarem pelo... Eu coloquei o link pelo portal. Vocês conseguiram acessar o link pelo portal ou no WhatsApp que eu mandei para a Michelle? Não é? Tá. Não, Pelo WhatsApp. mandou pelo WhatsApp. Pelo portal vocês não estão tentando? Não. Tá bom. Ninguém está tendo dificuldade em entrar, não, né? No Meet? Não. Não. Tá. Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje, obrigado pela presença. Na sexta-feira, a gente mantém mesmo horário, mesmo esquema, eu mando o link para vocês. Antes de a gente entrar em aula ao vivo, eu coloco tudo no portal, vai ter aula PowerPoint lá, se vocês quiserem estar acompanhando para facilitar o entendimento de vocês, fiquem à vontade, tá? Em questão da presença, a gente tem que fazer isso toda a aula, e colocar direto no portal todo dia de aula. A atividade ficou a mesma coisa do semestre passado, a gente está dando prazo de 1 semana de entrega. Eu já vi que alguém já me entregou, e aí fica a mesma coisa do semestre passado. Tá bom, pessoal? Bom dia para vocês, bom final de semana. Qualquer dúvida, Michelle tem meu contato, Irani, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tá. Ótimo, professor. Eu vou final de semana também. Bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.